Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, grato a Deus nesta noite por essa oportunidade que o Senhor tem dado em nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida da família da nossa irmã Ana. Estou feliz por vê-los aqui nesta noite. A irmã Ana, a irmã Elza, Kelvin, Marielle, Bia, a novinha é Mirelle. Que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo, em nome de Jesus. Tem chegado também a minha mãe, que Deus também possa derramar da sua graça sobre cada um de nós. Por gentileza, fiquemos de pé, vamos ler a palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo 21. Nesta noite, o Senhor tem nos dado, durante o dia, eu estive conversando com Deus e pedindo uma palavra para nós desta noite, e o Senhor me levou para esta passagem tão maravilhosa. Ontem nós tratamos um pouco a respeito da vida dessa mulher, mas hoje nós vamos falar dela mais em uma outra linha de raciocínio. Amém? Glória a Deus. Capítulo 21, versículo de número, glória a Deus, 17. Capítulo 21, versículo 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos mandar toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, todo o aplauso para ti, Jesus. Alabacom, dalabacama, suremioda, lebecomacé. Porque tu estás no comando de cada vida que chegou aqui nesta noite. É bem verdade que hoje é um culto de pregação do Evangelho, mas eu não posso me ater àquilo que está no meu pensamento. Eu tenho que me ater o que está na tua vontade. E é por isso que nesta noite nós vamos meditar um pouco nesta passagem bíblica, e eu tenho certeza que o Senhor vai alimentar o nosso coração nesta noite, através da tua poderosa palavra. Espírito Santo, dá uma bênção especial a cada um que entrou nessa porta. Cuida dos nossos filhos, os esposos, as tuas filhas, os filhos, netos, netas, pais, mãe, vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Nos cobre com a tua graça, Jesus, nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar, minhas irmãs. Glória a Jesus. Eu estava hoje meditando
e pedindo a Deus uma palavra para nós. E o Senhor nos levará mais uma vez para a vida da nossa irmã Agar. Nós ministramos aqui no círculo de oração que Agar, muito obrigado, filho. Agar pagou um preço por conta da sua prepotência. Porém, Deus nos trouxe uma outra palavra. E quando eu folheava hoje a Bíblia Sagrada, Deus me fez me deparar novamente com a vida desta mulher, que foi colocada em uma situação não planejada por ela. Porém, o que mais me chama a atenção no processo da vida de Agar, minhas irmãs, Igreja do Senhor, é que o Senhor nunca deixou Agar só. Isso é muito bom. Às vezes nós pensamos conosco. Em minhas orações pela madrugada, eu tenho costume de dizer ao Senhor o seguinte: Senhor, eu não sou digno nem de pronunciar o teu nome. Os irmãos sabiam que os judeus, os israelitas, eles quando iriam pegar na Torá, que é a lei de Moisés, são os 5 livros pentateucos, do Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles tinham, eu vou chamar de ritual, eles lavavam as mãos várias vezes para poder pegar nas Sagradas Escrituras. Alguns deles não citavam, e era o nome do Senhor. Quando o Senhor apareceu a Moisés, disse assim: Moisés, eu estou te enviando ao Egito, e tu vais tirar de lá o meu povo. E Moisés fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, tudo bem, eu vou lá. Antes ele questionou, ele não queria ir, mas Deus o convenceu, porque o chamado era dele. E aí Moisés fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, eu vou lá levar, mas qual é o nome do Senhor? Porque quando eu chegar lá, Israel vai saber quem foi que me enviou. Aí o Senhor disse assim: eu sou Deus de Isaac, Abraão e Jacó, mas a nenhum eu me revelei pelo nome, mas a tua eu vou me revelar. Quando você chegar lá, você vai dizer: o Senhor me enviou. Ou seja, Yahvé me enviou. E os israelitas, eles tinham muito zelo por esse nome, e esse nome não era citado aleatoriamente. Porque tem pessoas, minhas irmãs, meus irmãos, igreja, que usam o nome do Senhor por brincadeira. Qualquer coisa coloca o nome de Deus, não é assim? E esse nome é um nome muito sagrado. E a palavra diz que, como nós aprendemos ontem aqui, que Agar voltou para a casa do seu senhor, da sua senhora. Não foi assim? Mas alguns anos se passaram. Deus havia feito uma promessa a Abrão. Escute bem, olhe para cá. Abrão tinha 75 anos de idade. Tem gente que quando começa a beirar os 50, os 55, os 60, aí já começa com aquela história:
Meu tempo está chegando. Né? E diz: eu só estou esperando a hora de ir embora. Ai, irmã, tem que pensar desse jeito, não. Na visão humana, a visão é essa, mas na visão de Deus é outra. A visão de Deus é diferente de nossa visão. E a Bíblia diz que 25 anos depois, imagine você esperar dos 75 anos aos 100 anos de idade para Deus cumprir uma promessa. Não responda para mim. Será que você ia ter paciência de esperar? Abraão esperou. Ele recebeu a promessa aos 75. Olhe para cá. Isaac casou com Rebeca. A Rebeca era estéril. Casou com 40 anos. Quantos anos ele esperou para Deus dar os filhos gêmeos a ele? Os irmãos lembram? Aqui? 20 anos. Agora só que o texto diz o seguinte. Escute só. Que coisa interessante. O texto lá em Isaac diz assim: que Isaac orou instantemente ao Senhor. Pastor, o que significa isso, orar instantemente? Hein? Sem cessar. É mais ou menos assim. Isaac estava no campo cuidando do gado, estava lá orando. Isaac estava vindo no caminho, estava lá orando. Isaac estava fazendo os afazeres de casa, estava lá orando. Isaac tinha um lugar específico, irmão. Todo crente tem que ter um lugar para orar. Tem que ter um altar particular. Eu não sei se você tem o seu, mas eu tenho o meu em casa. Tem uma cadeirinha lá que ela não tem nem gosto mais. A almofada dela está meia... Eu vou usar a expressão popular, meio esculhambada. Mas ela tem uma unção, irmão. Quando eu dobro o joelho nela, eu sinto Deus nela. Todo crente deve ter o seu cantinho lá na sua casa. Esse negócio de crente só orar na igreja está errado, irmão. Só ora na igreja quando vem. Porque quando não vem, esquece de orar. Arruma um lugarzinho lá na casa. No cantinho do quarto, assim na parede, ou no cantinho da sala. Quando todo mundo estiver dormindo, vai lá e, se for possível, se tu não achar que Deus não está ouvindo direito, isso é só uma expressão popular. Dá um murrozinho assim na cadeira, né? Dá um murrozinho no chão, né? Fala um pouquinho mais alto. Mas o importante é estar lá. Jesus, estou aqui. Porque tem hora que a gente tem que clamar. Tem hora que a gente fala num tom normal, mas tem hora que a gente tem que... Senhor, tem que clamar. E um dia, a palavra diz que Sara com 90 anos, olha, 90 anos. Deus faz a promessa, Abraão tinha 75, então Sara estava com 85 anos. Ela era mais velha do que Abraão, 10 anos. E o texto nos mostra que, quando ela completa 90 anos, Abraão com 100 anos de idade. Parece que eu estou vendo, Kelvin. Sara daqui a pouco começa a sentir uns enjoos, umas coisas. Não é assim, né, irmã? Eu acho que é assim, né? Umas tonturas. Abraão olha para Sara, vê Sara um pouco meio mal-humorada. Umas dores de cabeça. E vai comer e joga, vomita. Vem um vômito. Abraão disse: o negócio está... Tem alguma coisa diferente aí. Como não tinha
o beta-HCG, que é o exame para saber se a mulher está gestante lá no laboratório. Em casa se faz com aquela teste de farmácia, né? Daqui a pouco Abraão vê, irmão, eu estou conjecturando, viu? Abraão vê a barriguinha de Sara tomando volume. Oxê, essa mulher tem. Aí quando ele vê, a barriga vai crescendo. Aí Deus vai trazendo em memória. Fui eu, Abraão, que fiz a promessa. Fui eu que fiz a promessa. Eu estou começando a cumprir a promessa. Mas você sabe por que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão? Porque ele creu. Precisa muita coisa não, irmão. Não precisa muito corre, não precisa saltar de um pé só, não precisa sair correndo, não precisa. Não, é só ter fé. E continuar ligado em Deus. Daqui a pouco está Sara, com 90 anos de idade, colocando o menino no braço e dizendo: quem diria que uma mulher com 90 anos de idade, um homem com 100 anos de idade, iria colocar uma criança nos braços do seu próprio ventre. Aleluia. Só que tem gente que arruma problema para os outros. É assim ou não é? É. Pastor, mas não estava na bênção, estava. A gente vai voltar para a bênção, tenha calma. Quando o menino foi desmamado, vocês sabem que a criança tem um período que ela mama. Até um certo período. Hoje, nos nossos dias, a criança ela desmama mais cedo, né? Em questão de meses. É muito difícil você ver uma criança com 2, 3 anos ainda mamando. Muito difícil. Olha para aí. Irmão Severino foi até 5 anos. Então vamos lá. Escuta também que não foi eu, Jesus. Não revela o resto, não. Vamos lá. E a palavra diz, vamos adiante, que o menino foi desmamado. Segundo a Bíblia Sagrada, foi desmamado por mais ou menos 3 anos de idade. Aquilo era uma festa, uma alegria, porque ele estava saindo daquela fase para literalmente para a fase infantil, a fase do crescimento. E aí o que foi que a mãe fez? A mãe deu um grande banquete, festa, alegria. Uma vez alguém perguntou para mim: por que é que o senhor faz tanta festa lá na igreja? Eu disse: a senhora não leu Bíblia não foi, irmã? É porque eu não li Bíblia. O que tem a ver a Bíblia com festa? Aqui o povo de Deus é festivo desde o princípio da humanidade. Que é um povo que vai e vem estar fazendo festa, agradecendo a Deus. É normal, é natural, irmão. É natural. Não é? Todo dia a gente está em festa. E a palavra diz que, para complicar um pouquinho, Ismael, que era o filho de Agar, com Abrão, o primeiro filho dele, tinha por volta de mais ou menos 17 anos de idade. Quando Sara faz a festa, Ismael não tem o que fazer, começa a zombar do irmão. Porque tem gente que nunca ficou e nunca vai ficar satisfeito nem feliz com aquilo que Deus colocar em suas mãos. Vai sempre trabalhar o contrário. E se possível for, vai até fazer chacota como fez Ismael. Só que veio o preço de Ismael. O problema que aconteceu aqui não foi o seguinte: ele fez, mas a mãe pagou por ele. E é por isso que nós temos que ter cuidado com nossas ações. Porque muitas vezes os nossos feitos, a recompensa não vem só para nós, mas vem para quem está conosco também. Vocês estão entendendo?
isso que nós temos que pensar em cada passo, em cada ação. O pastor Valmir tem que pensar, quando ele for tomar uma decisão, que ele tem uma família, que ele tem uma mãe, que ele tem irmãos, que ele tem uma esposa, que ele tem filhos, que ele tem uma igreja que o Senhor colocou na mão dele. As irmãs estão entendendo o negócio aqui, o mistério aqui nessa noite? E a palavra mostra para nós, vamos abrir nossas Bíblias. Verso de número 8, capítulo 21 de Gênesis. E cresceu o menino aqui é Isaque, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que ele foi desmamado. Mas o versículo 9 diz o seguinte: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ô irmão, não vá pensar que é todo mundo que vai ficar feliz com a tua vitória, não, crente. Acaba com esse negócio, te ilude não. Vai ter pessoas que tu vai contar para ela que Deus te deu algo, Deus te abençoou com algo. Ele vai dar aquele sorriso amarelo. Vai olhar no rosto, pode olhar no rosto, sorriso amarelo. Se não der um sorriso amarelo, vai dizer assim, amém. Mas tu quer ver quem é quem, irmão? É na hora da prova e na hora da bênção. Tem gente que pensa que pessoas sinceras é só na hora da prova, não, na hora da bênção também. Quando tu contar a bênção para alguém, preste atenção no rosto, no olhar, na forma como fica a afeição da pessoa. Aí Deus vai te revelar se aquela pessoa está ou não com o mesmo nível de felicidade que tu estás. E a palavra diz que Ismael zombou do filho de Sara. Só que Ismael esqueceu que ele tinha uma mãe. E os atos dele iriam atingir a sua mãe. E a palavra diz que Sara foi lá falar com Abraão. Disse, eu não quero mais esse menino com essa escrava aqui na minha casa. Olha, irmão, veja que negócio terrível. Veja que problema Ismael arrumou para sua mãe. Para onde ia agora aquela escrava? Veja que nesse texto aí foi o contrário do que a gente leu ontem, não foi assim? Ontem quem foi que arrumou o problema? No texto que nós lemos? Agar. Mas ela reconheceu e voltou. Só que anos mais tarde, ora, 17 anos mais tarde, porque quando ela começou a desprezar a sua senhora, a criança ainda não tinha nascido, tinha sido formada dentro do ventre. Ela voltou 17 anos mais tarde, não foi ela, foi o filho. Os irmãos estão entendendo? Foi o filho. Quando Sara foi lá falar com Abraão e disse para ele, não quero ela, não quero. E nós vamos encontrar essa expressão no versículo de número 10. E disse a Abraão, deita fora esta serva ou escrava, tem o mesmo sentido, e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Quando Abraão escutou aquilo, Abraão ficou preocupado, ficou triste. O amor paterno falou mais alto. Como é que eu vou expulsar meu filho de casa? Mas quando Abraão estava nesse pensamento, o Senhor disse assim, Abraão,
faça o que Sara está dizendo, porque eu vou cuidar do menino. Diga assim comigo: Deus vai cuidar do menino. Oh, lebecoma talabacama soremio de lebecoma sé. Deus vai cuidar do menino. O menino às vezes é falho. Mas essa mensagem eu não sei, Deus sabe. Era outra mensagem. Eu até tentei ver outra hoje de tarde, mas de manhã, mas disse: não, é essa aí mesmo. O menino é falho. O menino às vezes dá dor de cabeça. O menino às vezes coloca você em situação difícil. Mas Deus está dizendo: eu estou cuidando do menino. Você fala e o menino não quer escutar direito. E muitas vezes o menino coloca você em situações estreitas. E o texto diz que Isaac mandou o menino embora, Abraão mandou o menino embora. Com a mulher, com a sua mãe, com Agar. Isaac pega um odre de água, pega pão, despede ela, vai embora. E fica angústia no coração de Isaac, minhas irmãs. Imagine você ter um filho que você não sabe por onde ele vai andar, como será o futuro dele, futuro dela. Mas Deus disse que ia cuidar. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer assim: eu vou continuar cuidando. Escute. E Agar seguiu seu caminho, verso 14. Saiu de madrugada, foi embora andando errante. Errante é sem destino, verso 14. Lá no finalzinho do verso 14. Além de andar, capítulo 21, verso 14 de Gênesis. Além de andar errante, estava no deserto. E deserto não é coisa boa. É? É não. Deserto não é coisa boa. Só que tem momento que Deus tem que nos colocar no deserto, porque Ele quer falar conosco no deserto. Tem momento que Deus tira todo mundo. Tem momento que Deus tira todos que nos cercam, porque Ele quer conversar conosco no deserto. Quando você menos espera, some todo mundo, porque Deus está dizendo: eu quero conversar com você sozinho, sozinha. Porque eu tenho algo estreito para tratar com você. E a palavra diz que ela foi errante. Ela foi errante, sem rumo, sem destino, sem esperança. Porque era escrava, irmão. Era serva. E agora o filho arrumou um problema para ela. Porque dessa vez foi Ismael. E aí, veja o que diz o versículo 15. E consumida, ou seja, acabando a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Ela não tinha mais nada. Acabou tudo. A igreja está entendendo a palavra?
Quando tinha uma aguinha, estava bom. E quando tinha pão, não estava bom, minhas irmãs. Igreja do Senhor. Mas chegou um momento que acabou o pão e acabou a água. Sabe o que foi a primeira coisa que ela pensou? A morte. O menino vai morrer. Para que eu não veja o menino morrer, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar ele aqui. Ó, menino, fica aí. Eu vou mais adiante. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite? Isso é uma palavra profética. O menino não vai morrer. Toque assim na sua irmã, diga assim: o menino não vai morrer. La cama soremiota, cama soremiandalaias. Alguém pode até ter decretado algo, mas eu tenho uma notícia muito boa para você nesta noite. O que vale não é o decreto do homem. O que vale é o decreto de Deus para você nesta noite. E o decreto de Deus é: o menino não vai morrer. La cama soremiota, lebecoma sanamadarabacamassia. O menino não vai morrer, não. É a palavra que está dizendo. Quando era afasta o menino, ela já estava tão certa que o menino ia morrer. Só que tem um negócio que você não entendeu e o texto vai dizer para você agora. Escute. O que foi que ela fez? Verso 18. Não é isso? 16. E foi-se, assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, uma boa distância. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. A única coisa que ela tinha força para fazer era o quê, irmão? Orar. Mas Deus está dizendo: e Ele vai pôr fim a esse choro. O menino não vai morrer. A palavra é essa hoje. O menino não vai morrer. Só que mesmo o menino errando, escute, mesmo o menino não andando direitinho, mesmo o menino fazendo a coisa errada e prejudicando a mãe, tem um mistério aqui no versículo 17. Qual é o mistério? Epa! Como é? E ouviu Deus a voz do menino ou do rapaz em outra versão. Sabe o que isso aqui está dizendo? É que mesmo o menino, na condição que estava, ele falava com Deus. Oh, irmão, você não está entendendo aqui, esse negócio é tremendo. Porque Deus, a palavra está dizendo que Deus ouviu a oração de Agar, não foi isso? Não foi assim? Não. Deus ouviu a oração de quem? E quem foi que errou? Mesmo o menino errando, é aquilo que eu disse ontem, não é por mérito, não é por estarmos andando com um pezinho em cima do outro certinho, é por misericórdia. O menino errou, mas quando ele viu a situação lá debaixo da árvore, ele começou a conversar com Deus. Que coisa linda. É por isso que eu gosto de Bíblia. Sou apaixonado por Bíblia.
pela palavra do Senhor. Mas pastor, que negócio é esse? Deus ouviu a voz do menino, foi. O menino parou. É como se, o texto não diz, mas a gente pode entender aqui. O menino olhou e disse: quem errou fui eu. Minha mãe está nessa situação por causa de mim. Eu vou conversar com Deus para Ele mudar essa história. Se preocupe não, que mesmo o menino nas fraquezas, mas na pouca fraqueza dele, ele tem conversado com Deus, o menino. E o menino tem dito que sabe que errou. E tem pedido a Deus para guardar a vida dele e a vida da mãe, da sua família. Quando Agar está lá distante, aí vai morrer mesmo, não quero nem ver. Porque não tem mais nada para dar a ele, nem para mim, nem para ele. Só que no versículo 17, né? Versículo 17. Agar já estava desanimada. Só que o versículo 17 diz que Deus ouviu a voz do rapaz ou menino. E quando Agar está lá, o anjo chegou bem de mansinho, não foi? Bem calmamente. Não foi assim? Não, o anjo bradou: Agar! Como se dissesse: desperta, Agar! O que é que tu tens? Fica tranquila. Olha que coisa linda, irmão. Oh, aleluias. O anjo bradou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não. A expressão diz o quê? Não. E temer aqui é o quê? Não tenha medo. O Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Eu estou controlando tudo. Tudinho, está tudo sob o meu controle. Olha, escute o que eu vou dizer para você nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor controla a entrada da frente da tua casa. O Senhor controla a entrada da porta de trás da tua casa. O Senhor controla a entrada da janela da tua casa. Ah, escute outra coisa. Ai, pastor, lá em casa é brasilita, aqui também é. Mas tem uma coluna de fogo em cima, por cima da brasilita e cobrindo a tua casa. Tem um exército de anjos guardando a tua casa. E tem mais, ele não faz, não tira a escala não. É 24 horas por dia. De domingo a domingo ele está guardando a tua casa, a tua vida, a tua família, debaixo da potente mão de Deus. O anjo disse para Agar: não tenha medo. A palavra hoje é essa. O menino não vai morrer. E não tenha medo. Me lembro que um dia uma irmã chegou. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas Deus me fez lembrar disso agora. Disse assim: pastor, está sabendo? Alguém mandou uma notícia. De maneira, não é que eu falei isso aqui? Que vai tocar o terror. Tenha cuidado. E por aí, por não sei o que. Vai não, irmã. Vai não, pastor. Você está sabendo de alguma coisa? Estou sabendo. Alguém falou alguma coisa para o senhor? Falou, irmã. Quem foi que falou? Isso é a Bíblia. Oxe, pastor, a Bíblia? Como assim? Sabe quem é que vai tocar terror, irmã? Quem, pastor? Quem é? Me diga o nome, se eu dizer agorinha. Deus. Ai, pastor, Deus toca terror? Toca. A Bíblia fala que Deus toca terror? Fala. E fala desse jeito mesmo. A Bíblia diz que quando Jacó se levantou para seguir o seu caminho,
Aí Deus começou a tocar terror. O terror de Deus foi na frente dele. Ninguém tocou no fio de cabelo dele nem da sua família. É a Bíblia quem diz, irmão. E aí o anjo disse: não tenha medo. E o anjo explica por quê. Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde o rapaz falou com Deus aonde? Debaixo da árvore. Por isso que eu digo, todos nós temos que ter um cantinho. E o cantinho de Ismael foi lá embaixo da árvore. Quando a mãe deixa ele lá, que ele vê a situação, ele diz: só resta uma coisa, orar. Porque às vezes, irmã, a gente está muito solto. Aí Deus diz assim: vem cá dar uma voltinha ali no deserto, que eu preciso conversar com você. Mas é lá no deserto, porque você está sem tempo para conversar comigo aqui na cidade. Vamos para o deserto? Aí lá no deserto, quando você se desespera, aí Deus brada: epa, estou aqui, está com medo de quê? Senhor, sou eu, não tenha medo. E o texto nos mostra que agora, no versículo 18, o anjo dá uma ordem. E qual é a ordem? Te levanta. Está aí prostrada por quê, mulher? Está aí desanimada por quê? Te levanta. Versículo 18 diz assim: ergue-te, levanta. Primeiro, para ela levantar o moço, ela tinha que estar de pé. Ergue-te, levanta-te. E levanta o moço. Pega-lhe pela mão. Fica firme. É isso que ele está dizendo. Segura na mão do moço. Segue em frente. Porque ainda não acabou. É Deus que está falando essas coisas aqui. Ainda não acabou. Tem muita coisa ainda para fazer, mulher. Deixa do teu temor, deixa do teu medo. Ergue a cabeça, te levanta. Olha para o moço, pega ele pela mão. Levanta o moço. Porque é vida, 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 vida e vida na vida do moço. Verso 18 ainda. O anjo dá uma ordem. E depois ele faz uma promessa. Qual é a promessa, irmão? Porque dele farei uma grande nação. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisa grande ainda para fazer na vida do moço. O mistério é com o moço. Vocês não estão entendendo o negócio aqui? Que o mistério aqui é com o moço. O mistério é com o moço. Deus está dizendo assim: ô H, esse moço ainda vai te dar muitas alegrias, mulher. Levanta a tua cabeça. Pega na mão do teu filho. Não solta não. Não solta não. Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Vou te abençoar. Através dele eu vou te abençoar. Através dele eu vou te abençoar. Através dele eu vou te abençoar, mulher. Pega na mão do moço, vai lá, corre lá. O moço está lá embaixo. Pega o moço, ela vai lá, pega o moço. E Deus abençoa o moço. Eu quero concluir nesta noite dizendo para você, minha irmã, igreja do Senhor. Olha, escuta. Quando ela ouviu essa palavra, ela abriu. Agar estava vendo só as coisas contrárias. Tem hora que a gente só vê um negócio contrário, né? Só que Deus teve que abrir os olhos dela. Versículo 19. E abrindo-lhe Deus os olhos.
Deus providenciou, começou a providenciar as coisas. Ela não viu foi um pouco de água, não. Ela viu uma nascente de água. Se tem poço, tem. Se tem poço, tem água. Se tem água, tem nascente. É o que a Bíblia chama de águas vivas, é nascente. Porque se as irmãs forem observar, a água é o principal elemento que o ser humano precisa para sobreviver. Quando Deus, você passa até horas e horas com fome, mas com água é mais complicado. Quando Deus disse para ela, vou fazer uma grande nação, a mulher sem água, sem pão, aí o Senhor diz assim, agora abre os olhos, mulher. Dá uma olhadinha aí do teu lado, quando ela vê, irmão, está lá o poço, água bastante. Vai ter água, vai ser água com abundância. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o texto nos diz que ela foi lá, encheu o odre e fez o que depois? Foi lá alimentar o moço. Não desiste do moço, não. Desista, não. Tem hora que dá uma vontade de desistir, mas Deus está dizendo, não desista não, alimente o moço, dê água ao moço. Mas está me fazendo raiva, dê água ao moço. Mas me colocou numa situação difícil, dê água ao moço. Que é através do moço que Deus vai te abençoar. Que palavra diferente essa hoje, né? E para a gente fechar aqui, para nós fecharmos... Veja que coisa linda, irmão. Igreja, leva essa palavra. Capítulo 21, verso 20 do Gênesis, o quê? E era Deus com um, mas o moço não tinha errado. Mas Deus não abandonou o moço. Você está entendendo o negócio aqui? O moço foi quem tinha errado, mas Deus não abandonou o moço. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu sou com o moço. Onde ele entra, eu entro com ele. Nos lugares mais difíceis que você imaginar, Deus entra com ele. E não deixa ninguém tocar no fio de cabelo do moço. É Deus que está dizendo, sou eu não, é a palavra. E era Deus com um moço. Além de Deus dizer que era com o moço aconteceu o que com o moço? O moço cresceu. Deus vai dar nome ao moço. Você crê nisso? Deus vai dar nome ao moço. Deus vai tirar o apelido que alguém está colocando e vai dar um nome ao moço. Porque Deus não trabalha com apelido, Deus trabalha com nome. O Senhor fez o moço crescer. Às vezes o moço faz você chorar, dá dor de cabeça, sua pressão sobe. Você às vezes se descontrola. Você chora às escondidas para não ver ninguém chorando, você chorar. Mas Deus está dizendo assim para você, continue abraçando o moço. Continue amando o moço, continue cuidando do moço, continue orando pelo moço, continue abençoando o moço. Quando ele estiver dormindo, vai lá, bota a mão na cabeça dele, abençoa ele em nome de Jesus. Porque o moço é de Deus. Deus é com o moço. Deus fez Ismael crescer. E para nós concluirmos,
estabeleceu casa para o moço. Sabe o que isso aqui quer dizer? O pastor gosta dos negócios, né, irmã? Umas coisas assim. É porque a gente tem que descascar a Bíblia. Eu digo assim, o Senhor me dê a Bíblia bem debulhadazinha, bem direitinho, para a gente se alimentar bem. Eu não gosto de negócio por cima não, irmão. Deus estabeleceu casa para o moço. Por quê, pastor? Veja o que diz o texto. Versículo 18 ainda. E habitou no... Habitar significa estabelecer moradia, casa. Só que não era mais aquele deserto ermo. Era um deserto abençoado agora, com a água. Deus estabeleceu casa, ainda deu uma profissão ao moço. Ô, irmão, que coisa linda, irmão. Deus faz um negócio assim, né, que a gente fica sem entender. Não é, Kelvin? Não é, mano? A gente fica sem entender. Não é assim, minhas irmãs? Deus deu crescimento, deu nome ao moço. Era com o moço. Estabeleceu o caso, já deu uma família ao moço. Ainda deu uma profissão. O moço foi frecheiro. Você está entendendo o negócio? Deus vai dar nome, vai dar uma família, ainda vai abrir a porta, porque Deus vai dar uma profissão ao moço. Isso é profético, viu, irmão? Isso é profético. E para nós, e diz o texto, verso de número 21, né? E habitou no deserto de Parã. Já não era mais aquele deserto, viu, de sofrimento, era deserto de bênçãos, porque tem deserto. Depois a gente vai tratar sobre isso em outro culto. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra porque ela era egípcia. Quando eu olho para Agar, feliz, contente, o filho agora com nome, estabelecendo uma família, Deus dá a ele uma casa, Deus dá a ele uma profissão, e Deus deu a ela a honra de escolher a sua nora. Que coisa linda, irmão. Saia daqui nesta noite com esta palavra. O moço não vai morrer. Deus é com o moço. Glória a Deus. Onde o moço entra, Deus entra com o moço. Muitas coisas já aconteceram, mas Deus está no controle da vida do moço. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.